Continuando aqui a nossa conversa com esses dois convidados muito especiais e a gente vai falar um pouco mais sobre enxerto, área doadora e a terapia nutricional. E esse é um ponto que além dos muitos detalhes que a gente tem que lidar, né, doutor? E eu queria, você consegue explicar pra gente, porque tem muita particularidade, é muito detalhe. Cuidado com esse curativo, como é em relação ao enxerto, o que a gente vê na área doadora, quando que você olha assim, não, é lá na terapia nutricional o problema. Sabe que no episódio anterior você falou uma coisa interessante, né? Que você está procurando alguma coisa, está olhando os guidelines e aí você fala, não tem tudo escrito. Não. E não tem mesmo. Não Na tem. nossa área também não tem tudo escrito. Não tem. Então, a Dani até pode comentar, né, que ela é bem mais jovem do que eu, evidentemente, né? E que, apesar de estar já há anos trabalhando com isso, é um constante aprendizado. Sim. Por quê? Sim. Porque não está no Verdade. livro, não está no papel, não está no melhor artigo acadêmico que você pode encontrar. Então tem uma questão de experiência que faz muita diferença, né? E tem um momento que a gente é muito simbólico para mim de falar tá tudo errado do ponto de vista de nutrição. Uhum. Que na realidade não é um momento, são dois momentos. O primeiro é quando a gente tem o chamado enxerto em malha, que o enxerto em malha, para a gente entender, se a gente queimar 50% do corpo e tiver que enxertar, a gente tem 50% para tirar a pele, certo? Uhum. Não tem. É isso que a gente imagina. Por quê? Você não tira a pele da face, Sim. você não tira Sim, a pele da verdade. região genital, Sim, você não tira a verdade. pele das mãos. Então você não tem 50% restante do Não é uma corpo regra não exata, queimado para enxertar. Então como que a gente faz? A gente usa duas técnicas. A primeira é reutilizar uma área doadora. E para reutilizar essa área doadora, você não pode tirar um enxerto muito grosso. Uhum. Porque uma área doadora, ela funciona como uma queimadura. Uhum. Então a gente precisa que seja uma queimadura superficial para ela curar rapidamente e não deixar uma sequela grave, para poder ser reutilizada. Sim. Quando essa área não sara no prazo que você sabe que deveria sarar, você fala, tem alguma coisa errada. Então esse é o primeiro momento que a gente identifica. O segundo momento é, muito bem, eu já estou reutilizando a área doadora e ainda assim não é suficiente para cobrir esse corpo de 80% de área corpórea queimada. Sim. Então o que a gente faz? A gente pega esse enxerto e faz centenas, milhares de pequenos cortes, de maneira que o enxerto, que era uma lâmina, como uma lâmina de papel, ele vai abrir como se fosse uma meia arrastão. Uhum. Só que quando você coloca, então você tem enxerto e um buraquinho no meio sem enxerto. Sim. Esse buraquinho, ele vai ser fechado a partir do crescimento da pele, a partir desse enxerto da borda, desse quadriculado. Isso acontece num prazo relativamente curto. Quando isso não acontece, isso para mim é um sinal que eu diria patognomônico. Ó que palavra usada, hein? De que tem alguma coisa errada, especialmente do ponto de vista nutricional. Né? Então, esses são os dois aspectos principais que a gente leva em conta de uma maneira mais fácil para se entender essa experiência, essa vivência, para identificar essa dificuldade que a gente está tendo aí de crescimento do enxerto, de crescimento do epitélio. Porque a área doadora, ela nada mais é do que o crescimento do epitélio. Né? Então, são essas duas maneiras as mais frequentes, mais comuns que a gente usa para fazer essa identificação. E se eu puder complementar, uma coisa que nesse pouco tempo deu para perceber é que
quando não tá dando certo, geralmente são duas coisas. Ou é infecção ou é nutrição. Infecção é algo que é muito mais quantificável. Então, você coletou swab, fez os exames e não tá dando nada de infecção, não tem como pensar em outra coisa. Isso é um ponto muito legal. E a gente colhe até swab de rotina. Muitas vezes sem a suspeita de infecção, né, Dani? Porque daí, com isso, a gente já está monitorado. Né? Sim. E talvez esse aspecto muito mais macroscópico de visualização e de experiência, obviamente, de vocês, né, é fundamental. Porque olhando para a nossa parte, quando eu estou diante de um paciente altamente catabólico, se ele é um paciente queimado, a gente não pode utilizar do estado nutricional, a albumina como um estado nutricional, como relevância. Então, realmente é esse detalhe do cirurgião mesmo, nessa percepção, inclusive nutricional. Sem dúvida, acho que é bem por aí. Né? A albumina vai estar sempre baixa. A gente não tem um marcador para ajudar vocês. Talvez a pré-albumina ajude um pouco mais, né? Mas assim, vai estar sempre baixo. Né? Exato. É interessante isso, porque não tem marcador. Né? Para albumina, acho que é um marcador. Dentre eles, talvez seja o mais interessante aí, mas também não fica pronto rápido, a gente tem uma certa dificuldade aí de conseguir, então é difícil. E a priorização do organismo é para outros tipos de proteína de fase aguda, então está longe de conseguir ser um marcador. Sim, porque ele é um queimado que eventualmente está no ventilador, né? Tem outros problemas. E se for pensar em potencializar recurso, o pré-albumina é um exame caro, que não vai te dar algo fidedigno. Não é coberto pela maioria das operadoras. Exatamente. Então, realmente, acaba sendo um exame que não vale tanto a pena. A gente faz pela consciência da gente para um dia. Porque é interessante. Mas aí o teste clínico, às vezes, funciona... É mais rápido do que sair o resultado, né? Do exame, porque responde muito rapidamente. Isso é uma coisa interessante. Né? A resposta à nutrição é muito rápida. Então, a gente tem esse cenário do enxerto em malha, né? Que não fecha, a gente chama de fechar a malha, não fecha. Você começa a melhorar a nutrição rapidamente, isso são poucos dias, muda. Né? Então, não é que é uma resposta lenta para daqui a 3 semanas. Não. Vira o jogo. Não. Isso é uma coisa, doutor, que você tocou, que isso foi um grande aprendizado, assim, de... Não tinha com que monitorar, não tinha no que me apoiar. Então, uma coisa que eu fui aprendendo, e às vezes algumas pessoas até me perguntavam, você não vai monitorar? Você não vai pedir nada para saber se está certo? E eu lembro de falar assim, eu aprendi a confiar neles. Eles me dizem se está certo. Porque se der algum problema, eles vão me avisar. Então, como ela tinha sido o meu maior caso mais complexo, então aí até virou o jogo de eu ficar, tá bom, mas realmente sempre tinha um feedback de tá alguma coisa não encaixando muito, de acionar e dar uma revisada. Isso é muito legal, porque assim, isso só prova a teoria. Né? E a teoria diz, o tratamento do paciente grande queimado é multidisciplinar. Sim. E essa multidisciplinaridade, ela não é isolada. Ela é real no sentido de que tem que ter interação das diversas disciplinas envolvidas. Então, o nutrólogo tem que estar próximo da nutricionista, do nutricionista, do cirurgião, do intensivista, do infectologista, e todo mundo tem que estar compreendendo o jogo e o que está acontecendo. Né? E isso a gente fazia, né? A gente faz, né, uma vez por semana, todo mundo presente, né? E ao longo dos dias, quantas vezes forem necessários, quantos precisarem se falar entre eles. Né? Então, isso só prova o que a gente já tem definido em relação ao paciente queimado, que é o tratamento multidisciplinar, e isso está muito definido há décadas. E esse cuidado que é interdisciplinar e não mais fragmentado faz toda a diferença, como o senhor falou.
E essa combinação da terapia nutricional, do nutrólogo com o cirurgião, enfim, acho que faz todo sentido. E quando a gente pensa na cicatrização nesse processo, os micronutrientes, como que vocês enxergam isso? É algo que vocês já alertam, levantam uma bandeira e falam, olha, vamos aumentar, ou tem dosagem, vocês procuram dosar, como é feito isso? Não, a dosagem a gente nunca pede. A gente sempre levanta a bandeira, às vezes não acreditam na gente, daí a gente espera um pouco, daí a gente fala, viu, não fechou mesmo. E é interessante que nela a gente colocou até oligoelementos na parte do NPT, né, da parenteral, porque a absorção dela era ruim, não adiantava ficar fazendo suplementação oral. Alteração desabsortiva. Exatamente. Então, assim, a gente já esperava que de base ela já não fosse tão bem assim. Ocasionalmente, quando a gente pede algum exame, nem sempre tem disponível, o convênio não paga, aquela confusão, e o exame vai vir normal. E aí, dependendo do clínico que tiver, se ele não estiver habituado, ele vai falar assim, não, tá normal. Tudo bem. Tá tudo Ou do nutrólogo, né, da nutricionista, vai falar, tá normal, por que eu vou aumentar? E esse é um ponto muito bacana, doutor, porque assim, esse é um ponto que é muito levantado, vai pedir exame, não vai pedir exame. Até que você chega no ponto de entender para onde está indo o nutriente. Quando você entende que esse curativo ele não é úmido à toa, ele não é úmido à toa, que ali é um caldo de nutrientes, que aqueles exames que a gente pede não vão refletir isso, mas que tem um estudo que já tentou pegar isso e comprovou, olha, tem bastante nutriente ali no curativo. Não só nutriente, tem proteína ali. E é quentinho. O que significa isso? Tem nutriente. É quentinho? Infecção. Meio de cultura. Infecção. E não descredibilizando os exames de dosagens séricas, não é isso, mas com certeza. É algo que a gente precisa realmente personalizar e entender que selênio e zinco para cicatrização é muito importante no processo. Sim. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Não é desprezar o exame, mas é entender que é diferente. Ele vai ter suas limitações para ajudar a gente, Tem suas limitações, muitas limitações. Até mesmo porque o padrão de referência foi numa população estudada normal. Exato. Então, Sim. a gente, como traduzir isso, então... E aí tem um segundo ponto, que, por exemplo, aí, vamos supor que a gente pede naquele dia, vai sair vários dias depois, tem algumas vitaminas que vão demorar 30 dias para serem analisadas, mesmo que ela saia mais rápido, é o mesmo paciente naquele dia que chegou o resultado? Provavelmente não. Porque é um paciente então, muito assim, dinâmico, né? Que muda e muda muito rapidamente. E Dani, voltando a esse gancho da interdisciplinaridade, como é conduzir e liderar, porque a parte da mobilização é importante, mas ao mesmo tempo a funcionalidade do enxerto, como é fazer a gestão desse conflito aí? Primeiro, a gente tem a parceria com a equipe da fisioterapia, da TO. Eu acho que a partir do momento que todo mundo entende que é um time, as coisas já ficam mais fáceis. E a gente tem um privilégio de ter fisioterapia no intraoperatório, né? Então, a gente tira os curativos, mostra para o fisioterapeuta aonde pode mobilizar, aonde não pode. Então, fica uma coisa tão cadenciada, né? Que eu acho que a gente consegue potencializar isso. Então, tem um período que precisa ser imobilizado, vai ser. À medida que vai podendo mobilizar mais, órteses são super necessárias, principalmente nesse momento em que a pessoa fica imobilizada. E também a gente tem um racional para pensar em fazer enxertia, né? Então, primeiro, áreas mais funcionais. Então, você vai primeiro enxertar uma mão e depois você vai enxertar um braço, porque você não vai querer que essa mão fique tanto tempo sem ser mobilizada. Então, a multidisciplinaridade vira o ponto-chave, né, de tudo, né? Como volta para a multidisciplinaridade e volta por conta disso. E a gente não pode esquecer também da participação da equipe de enfermagem. Sim. Porque eu sempre falo isso. Eu sou cirurgião, eu estou encabeçando o caso, sou titular, mas eu fico
meia hora passando visita, Sim. fico algumas horas nas cirurgias e o resto do tempo é a enfermagem que fica com esse paciente, que fica lidando, que vai mobilizar, que vai trocar, que vai fazer um curativo, que vai conduzir o dia a dia. Sim. Né? Então, mais uma vez, volta a questão da multidisciplinaridade e a importância da conversa, do que está fazendo. Então, olha, isso pode, isso não pode, está assim, está assado. Né? Exato. Então, essa interação é tudo. É tudo. E tem isso até, tanto do ponto de vista da temperatura que tá a família pra gente, mas às vezes até pra própria terapia nutricional de dizer, olha, doutor, isso aqui não tá dando muito certo, não. Isso aqui não é melhor fazer. Às vezes até se sentir seguro de sugerir. Se a gente fizer dessa forma, acho que vai funcionar melhor. Então, tipo, é um braço muito importante. E é muito legal ver que eles ficam também e vão se sentindo seguros de falar com a gente. De contar, de sugerir. Sim, e eles... isso é uma coisa muito, muito importante e é muito legal. Eles deixam de ser apenas profissionais que estão dando uma assistência. Exato. Eles se envolvem no caso e entendem que eles também são parte do caso. Né? Exato. Tanto quanto eu, tanto quanto a Dani, você, todos ali são parte dessa grande engrenagem e todos têm que funcionar bem. Né? Isso tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. E teve um ponto aí importante aí da gente trazer, que foi uma das grandes novidades, né? Que a gente usou novidade pra gente, novidade pra rotina. Que lembro foi quando eu sugeri pra vocês da gente tentar não interromper a dieta. E eu lembro que a gente conversando chegou a parar, pensando que como a programação seria centro cirúrgico 3 vezes por semana, a gente sentou e fez a conta. Quanto tempo isso custaria, esse jejum? Então, na média, seriam 24 horas por semana, pelo menos. Pelo menos. E pensando em todo esse contexto, isso ia pôr muito em risco, né? Que foi quando eu lembrei de um artigo que eu já tinha lido, que tinha sido uma experiência, inclusive, da pediatria, que eu cheguei pra propor, do tipo, vamos tentar nela? Porque faz muito sentido. Faz muito sentido. Que aí o senhor até acionou seus contatos pessoais para ajudar a gente nisso. A gente já sabe que não dá para fazer, mais uma vez, né, o padrão. Sim. Né? E é isso, né? Você vai trazer um prejuízo porque você não consegue compensar o tempo de jejum que você vai impor. Sim. Você não compensa no restante do tempo. Com certeza. Né? Então isso já é sabido, né, há muito tempo. Só que existe uma cultura, uma tradição de fazer o jejum. Uhum. E aí você tem que quebrar essa tradição, especialmente com os anestesistas. Né? Eu acionei um grupo internacional. Por quê? Porque eu sabia que eu ia poder coletar experiências de grandes centros no mundo para falar, ó, tá vendo? Harvard não deixa em jejum. A gente vai... Estou falando de Harvard, mas assim, os grandes centros Exato. no mundo não Já deixam não em fazem jejum isso. há muito tempo. Né? Então está na hora da gente seguir. Né? A gente fala, puxa, mas por que lá é melhor? São os pequenos detalhes. Sim. Exato. Então a gente tem que estar atrás dos pequenos detalhes, a gente Sim. tem que estar... Né? E hoje a informação é pública. E essa informação não só é pública, a que está no papel. A informação, você consulta as pessoas no mundo inteiro, conversa e todo mundo fala Exato. da ideia, da sugestão e fala da experiência, porque nem todas estão publicadas. Né? E aí você traz, implementa, né? E funciona.
E foi super legal. E até nesse caso, aí até foi minha surpresa, porque levantando, eu vi que tinha serviço muito experiente nisso já. Muito. De 20 anos. Sim. E assim, a gente tem estudos que não são pequenos, são de mais de 400 pacientes, tem meta-análise, vendo tudo isso. Já está bem estabelecido. Garantindo segurança, que funciona, é efetivo, é seguro, vale a pena. E acho que foi um ganho muito legal. Foi uma experiência realmente muito bacana pra gente ali usar essa estratégia. É uma quebra de paradigma. Totalmente. Isso mudou a prática de hoje, como vocês conduzem? Sim. Hoje ficou bem mais fácil. A gente É. agora já em outros casos depois dela, a gente já conseguiu colocar um... Já criou uma padronização. Exato. Já ficou bem melhor. Exato. E pra gente encerrar, teve um aprendizado em particular que eu queria dividir com vocês e queria ouvir sua opinião, que você divide as mesmas questões, que foi ter um olhar que até então eu não tinha tido. Tanto para esses casos, mas até de possivelmente estender para outros, porque assim, como eles falaram, a gente realmente está muito preocupado, a gente tem a fase de estabilizar, vamos pensar em cicatrizar, vamos preparar para... É fundamental estar funcional para o que vem depois. Mas teve um momento que eu cheguei e pensei assim... E se a gente começar a trabalhar para o resultado estético, realmente fazer alguma coisa diretamente para isso que eu não tinha feito em outros casos? Pensando literalmente, porque teve uma hora que eu... Até pra gente vendo a história dela... isso veio muito do tipo, putz, isso pode ajudar lá na frente. Essa volta pro mundo lá fora pode ser um pouco menos difícil. Lidar, imagina para uma pessoa dessa, quando a gente fala de alguém, a gente tá falando de uma pessoa que teve uma queimadura grave na face. A gente fala que alguém queimou a face, a palavra que vem na nossa mente é desfigurado. É desfigurado. Isso que você colocou é muito interessante, porque eu vou me arriscar um pouquinho aí no aspecto psicológico, mas o paciente e a família, né, porque é um biomo, né, é paciente e família, tem fases distintas. Então, quando chega, vai viver, Sim. faz tudo o que puder para sobreviver. E, pulando para o final, vai ficar marcas? Sim. Né? Em algum momento, então, vira, né, a ideia e passa a ser... Né? Então, vai ficar marcas, vai ficar cicatrizes. Quando começa a plástica? Essa pergunta é ótima, né? Quando começa a fazer as cirurgias plásticas? Você fala, né? poxa... Obrigado, é só um pouquinho frustrante, mas tudo bem. Mas, e aí, obviamente que isso tudo é muito conversado, muito explicado, né? Então, é muito importante você, desde o início, tá pensando lá na frente. Sim. É plantar para colher lá na frente. Exatamente. Por quê? Porque a questão estética é óbvio que é importante. Ela sobreviveu, está movimentando, está falando, está comendo, está vivendo e está se olhando no espelho. Exato. Né? Acho que esse é um momento crucial. A primeira vez que vai se olhar. Sim, sem dúvida. Vai se olhar. Né? E tem que ter uma preparação para isso. Sim. E aí você entende, né, que minha vida mudou. Sim. E muda mesmo. Né? Para isso ser o melhor possível, você tem que começar a preparar lá atrás. E o resultado estético, ele está essencialmente ligado à cicatrização. Então, a cicatrização vai definir o resultado estético. Então, a gente tem que pensar no aspecto cicatricial desde o primeiro momento. E isso envolve, por exemplo, fazer enxertias precoces. Isso envolve a nutrição. Sim. Né? Então, a combinação do tratamento cirúrgico com enxerto, e ao contrário do que as pessoas imaginam, enxerto é bom, é muito melhor do que uma cicatriz.
aliado à nutrição, que vai permitir você ter um bom enxerto e ter uma boa evolução nisso, Sim. isso vai ter espontaneamente um bom resultado estético. Então a estética ela acaba sendo uma consequência de tudo que você faz desde o início, do que você planeja desde o início. Isso é muito legal, isso é muito interessante e funciona. Sim. Né? Lógico que marcas ficam, né? Ansiedades aparecem ao Sim. longo do tempo, porque Vai caindo a ficha. vai né? caindo a ficha, Caindo a ficha. e o tratamento ele não acaba a hora que sai do hospital, Exato. nem o nutricional, nem do ponto de vista de cicatriz, né? Dos enxertos, etc. Né? Esse é um tratamento de médio prazo. Então vai levar aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, Exato. até a gente chegar no resultado que a gente vai falar assim, chegamos lá. E a gente sabe, né, que metabolicamente tudo que acontece com ele se estende realmente Se por estende? Sim. muito tempo. E eu lembro de uma coisa que eu quis fazer diferente para ela pensando nisso foi, teve um momento que eu pensei, quando você começar a puder comer, a gente vai usar um colágeno. A gente vai usar um colágeno pensando em melhorar mais ainda o aspecto dessa pele, fora tudo que a gente está fazendo. Isso até foi uma conversa realmente que a gente teve, ó, isso aqui é diferente, o propósito disso é realmente tentar melhorar muito. Dar mais agregar mais uma coisa para tentar fazer que o aspecto de tudo que a gente está fazendo, todo o tratamento fique o melhor possível para você. E a gente tinha muito isso com ela porque, como o senhor falou, a família tem as fases e o paciente também, né? Sim. O paciente tem suas fases no tratamento, tem uma hora que ele cansa. Tem uma hora que ele cansa, porque cansa. Cansa muito. Porque cansa, então era o momento da gente sentar, conversar com ela, explicar, às vezes precisava motivar, é cansativo, mas vamos lá, a gente precisa seguir. E ela sempre foi muito colaborativa. Às vezes ela tinha os momentos dela que a gente sabe que são normais, mas de fato ela fazia o máximo. Ali, se chegava e dizia, não, olha, você precisa comer ao máximo, porque eu tenho essa dificuldade, se você tem essa particularidade. E como ela tinha um entendimento muito bom, também já uma noção muito boa prévia, apesar das oscilações, ela realmente contribuiu muito para isso. Acho que de todas as nossas conversas aqui, eu achei essa bem profunda, porque a gente não fica só na parte superficial da pele, só fazendo um trocadilho aqui, mas levamos para todos os aspectos mentais de como foi o comportamento, mas assim, o que me chamou muita atenção, e eu aprendi muito aqui com vocês, foi o quão forte é a cultura, e isso ficou nítido no seu discurso, e onde tem cultura, o processo ele é muito seguro, porque a informação era participativa em toda a equipe. E isso faz com que o sucesso aconteça. Então isso cada vez me ressaltava mais de como é forte a cultura de vocês nesse sentido, do grupo de vocês, para ter esse sucesso todo aqui. Todos têm voz. Sim. De verdade. Muito bom. Obrigado pela participação, Obrigada Vitor. pelo convite. Obrigado, Eu agradeço. Dani, pela participação. E para quem está nos assistindo, a gente vai continuar os próximos episódios e com mais conversas profundas como essa que a gente teve aqui.